Olá, pessoas maravilhosas. Vocês estão escutando? Porque tá cagando a minha cabeça essa porra desse alarme que tá tocando. E agora ele parou. Olá, pessoas maravilhosas. Como é que vocês estão? Aqui é a Margot e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Fox Hollow. Se você não viu o último vídeo aqui do canal, que saiu na terça-feira, né? O vídeo de casos criminais da terça-feira, que sai toda terça-feira, você vai ficar meio que boiando. Quer dizer, mentira, não vai nada, porque eu vou dar um resumo aqui nesse vídeo, mas é porque na terça-feira eu falei sobre o Herb Baumeister, que foi um serial killer americano, né, e tudo mais, e ele cometeu os crimes dele em Fox Hollow, que é o tema do nosso vídeo de hoje, né, aproveitando aí outubro e tudo mais, então, enfim, né, então... É por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, mas eu estou fazendo separado, né, pra não misturar as duas coisas. Enfim, mas antes de qualquer coisa, eu preciso pedir o quê? Pra você se inscrever no canal, deixar seu like ou seu dislike nesse vídeo, me segue lá no Instagram, @falamargot, tudo junto, que toda vez que eu posto um vídeo novo eu aviso lá nos stories. Também fica sempre ligado na comunidade do canal, porque eu também tô sempre falando com vocês por lá. E eu quero só lembrar que agora tem o podcast do Fala Margot, que está disponível no Spotify e em outras plataformas também. É só procurar Fala Margot, que vocês vão achar o podcast do canal. E também vou deixar claro, linkado aqui na aba descrição do canal também, né? Quer dizer, descrição do canal é ótimo, né? Na aba descrição do vídeo, vai estar lá. Mas, dito isso, vamos pro vídeo. Como eu falei, no último vídeo aqui do canal, eu falei sobre o Herb Baumeister, que era o dono da fazenda Fox Hollow. O Herb foi um serial killer americano que ele fez pelo menos 11 vítimas e essas 11 foram encontradas enterradas na propriedade e também foram mortas lá em Fox Hollow. O Herb levava as vítimas para a casa da piscina de Fox Hollow, onde ele asfixiava eles dentro da piscina e todos eram homens. Para saber sobre o Herb, assista o último vídeo, como eu falei. Esse vídeo aqui eu vou falar só sobre Fox Hollow, porque, claro, a propriedade, né, ficou com fama de mal assombrada. Quando a gente fala fazenda, a gente pensa em bicho, mas esse não é o caso. Fox Hollow é uma propriedade de 73 mil metros quadrados, na sua maioria é de mata fechada. Mas Fox Hollow tem uma semi-mansão e uma piscina coberta que fica separada da casa. E foi lá que o Herb cometia os seus crimes. E em Fox Hollow também tem uma casa de hóspedes, que também fica separada da casa, né, da casa principal. E, gente, vamos parar um minuto para pensar que é assustador você lembrar que ele matava um cara na piscina de noite, né, em uma noite, e no dia seguinte os filhos dele tomavam um banho nessa mesma piscina, sem saberem de nada. É tipo... assustador. Depois de todo o caso vir à tona, claro que a propriedade ficou super desmonetizada. Eu não consegui encontrar informações sobre o que aconteceu com Fox Hollow entre 1996, que foi quando o Herb morreu, e 2006. E eu tô dizendo em relação a quem pertencia. Eu não sei se ela permaneceu com a esposa do Herb, a Julie, ou se ela foi passada para uma outra pessoa nesse meio tempo, né? Mas sei que a casa passou por várias reformas, principalmente na parte exterior, porque eles estavam tentando desvincular a imagem, né, ao Herb e tentar recuperar o preço da propriedade. Na época dos acontecimentos, a propriedade era avaliada em algo em torno de $1 milhão, ali em 96. Então, em 2006, Fox Hollow estava à venda em um preço super barato e o casal Rob e Vicky Graves foram visitar a propriedade na intenção de comprar a propriedade, claro. É um lugar desse tamanho por um preço acessível era ideal, né, para eles e para os 2 filhos adolescentes que eles tinham. E enquanto eles estavam olhando o local, o Rob percebeu, né, começou a pensar que, tipo,
já vi esse lugar em algum lugar, né? Conheço, já vi esse lugar. E ele começou a pensar, e aí foi aí que ele perguntou pro corretor que estava apresentando a casa para eles se aquela não era a casa do Herb Baumeister que ele tinha visto na televisão. E o corretor assumiu que estava torcendo para eles não reconhecerem o lugar. Mas é claro que depois ele confirmou que sim, que de fato ali era Fox Hollow. Mas é por isso que eu acho que a propriedade não era mais da família do Herb. Porque se fosse, o corretor seria obrigado por lei a contar o que tinha acontecido lá. Porque nos Estados Unidos existe uma lei que é tipo uma lei de transparência. É tipo assim, quando acontece um crime e alguém morre, ou alguém morre mesmo, né, de doença, alguma coisa, em um imóvel, o vendedor ele tem que informar pro próximo comprador o que aconteceu lá. Isso é uma lei. Mas esse comprador, ele não tem a obrigação de contar pro próximo comprador. Então, por exemplo, tem uma casa e alguém morreu na minha casa. Antes de eu vender essa casa, eu tenho que avisar para a pessoa que está interessada em comprar, né, o que aconteceu lá, que morreu alguém lá. Mas, quando essa pessoa for revender essa casa, ela não precisa contar pro próximo comprador o que aconteceu lá, né? Não precisa contar que alguém morreu lá, entendeu? Os Graves ficaram com o pé atrás, claro. Várias pessoas foram mortas de forma violenta dentro de Fox Hollow e os corpos foram encontrados enterrados no terreno de Fox Hollow. Então, provavelmente, e isso é uma coisa que até hoje se pensa, que muito provavelmente ainda existem corpos lá que não foram encontrados, porque é muito grande e é mata fechada. Mas é um lugar lindo, a casa é maravilhosa, bem conservada e estava mega barata. Então, depois de conversarem, né, o Rob e a Vicky decidiram comprar Fox Hollow. Algumas semanas depois, eles se mudaram para lá, junto com os 2 filhos, e tudo parecia maravilhoso. Eles estavam adorando o lugar. Os meninos adoraram o lugar, né? Porque eles tinham esse terreno enorme para eles aproveitarem. Tinham a piscina coberta, onde eles sempre nadavam. E eles sempre corriam descalços na terra e depois pulavam na piscina. Ou seja, a piscina ficava, né, imunda. Então, um dia, a Vicky tava lá, limpando a piscina, né, aspirando lá o fundo da piscina. E foi aí que o aspirador parou de funcionar. De primeira, a Vicky pensou que talvez tivesse quebrado, né, tivesse queimado o aspirador, ou sei lá, alguma coisa tivesse acontecido. Mas aí ela foi até a tomada aonde o aspirador estava ligado e percebeu que o fio estava o quê? Fora da tomada. E não era só, tipo, fora da tomada, caiu, né? Tava frouxo e caiu. Não. Ele tava, tipo assim, a meio metro de distância da tomada. Como se alguém tivesse, tipo, arrancado o fio dali. Lógico que ela pensou que o fio tivesse ficado preso em algum lugar e por isso que ele saiu da tomada, né? Tipo, tivesse puxado, né? Ela tivesse puxado. Então, ela colocou o fio na tomada de novo e voltou a aspirar a piscina. Dessa vez, ela ficou prestando mais atenção para não puxar o fio, porque ela achou que talvez ela tivesse puxado o fio da tomada. Mas aí, aconteceu de novo. Então, ela voltou lá, colocou o fio na tomada de novo e ficou prestando mais atenção. Ela ficava sempre olhando para a tomada. Ela voltou a aspirar a piscina, mas ficou, né, como eu falei, só observando. E em uma dessas olhadas, ela viu quando o fio saiu da tomada. Tipo, como se alguém tivesse puxado o fio. A Vicky ficou lá, tipo, parada lá, né? Em choque. Sem saber o que fazer, né? Com o que estava acontecendo, né? Porque... não sei. O que vocês fariam? Eu, Margot, sou bem cética. Então eu iria lá ver, né? Pra ver se não tava dando um curto, por exemplo, né? Que aí tava saindo o fio, né? Porque tava dando curto, sei lá. Não sei, o que vocês fariam? Comenta aí. Ela não contou pro Rob o que tinha acontecido, claro. E a vida seguiu. E é aí que entra mais um personagem nessa história. O Rob, ele administrava uma loja de venda de carros
e ele tinha um funcionário. E ele gostava muito desse funcionário. Mas esse funcionário estava chegando, tipo, sempre atrasado. E o nome desse funcionário é Joe. E foi aí que o Joe explicou pro Rob que ele morava muito longe da loja e ele tava tendo problemas, né, pra conseguir chegar na hora. E aí, como o Rob já gostava muito do Joe, o que ele falou? Joe, tem uma casa de hóspedes em Fox Hollow que tá vazia. E se quiser você pode mudar pra lá, né? Você aluga a casa, eu te alugo, né? A casa de hóspedes e aí você pode morar em Fox Hollow, né, que é mais próximo. E o Joe achou a ideia, né, muito boa e acabou se mudando pra lá, junto com o cachorro que ele tinha. E eles mudaram pra lá, tipo, logo depois, alguns dias depois. Já na primeira noite que o Joe estava morando lá nessa casa de hóspedes, uma coisa muito bizarra aconteceu. Ele teve um sonho que ele estava correndo no meio das árvores, fugindo de alguém. E ele reconheceu que era Fox Hollow, que ele estava correndo entre as árvores de Fox Hollow. Mas o mais estranho não foi o sonho, foi que ele teve um episódio de sonambulismo durante esse sonho. E isso nunca tinha acontecido com ele. E ele só acordou quando ele bateu no batente da porta, né, na porta da frente, e ele caiu em cima de um vaso. E ele acabou cortando as duas mãos quando ele caiu. E aí foi aí que ele acordou, né? Os Graves, o Rob e a Vicky, sabiam que eles tinham se mudado para uma propriedade famosa. Eles sabiam que poderia acontecer de gente curiosa invadir o terreno, né, e tudo mais. Então, na primeira vez que eles viram alguém na floresta, né, que fazia parte de Fox Hollow, eles pensaram que fosse uma pessoa curiosa, né? Algum curioso. Outra vez, quando o Rob estava lá pintando a fachada da casa, a Vicky foi lá falar com ele e ela viu um homem com uma camisa vermelha. E ele estava parado na entrada da floresta, olhando para casa, tipo no limite entre a floresta e onde não tinha mais árvore, né? Olhando para casa. Nisso, o homem virou e caminhou para dentro da floresta. Ela avisou o Rob e eles foram até lá onde o homem estava. Ficaram chamando, perguntando se alguém lá, mas ninguém respondeu. É como se o homem tivesse simplesmente desaparecido. Mais tarde, naquele dia, quando já era noite, na verdade, o Joe estava lá na casa de hóspedes, lavando a louça, quando alguém bateu na porta. Já era tarde, tipo umas 11 horas da noite, mas ele gritou para a pessoa esperar que ele já iria atender a porta, né? As batidas na porta começaram a ficar mais altas e elas não paravam, tipo, ficava batendo direto. Quando o Joe abriu a porta, não tinha ninguém lá. Tipo, estavam batendo, ele abriu a porta, não foi, tipo, não demorou. Ele pensou que poderia ser alguém pregando uma peça nele, mas se a pessoa tivesse corrido quando ele abriu a porta, ele conseguiria ouvir os passos da pessoa se afastando, né? Mas ele não ouviu absolutamente nada, tava tudo em silêncio. Ele entrou em casa e quando ele se virou, ele viu um homem de branco entrando no quarto dele. Ele foi até lá no quarto, acendeu as luzes, ele acendeu as luzes da casa inteira procurando esse homem, mas não tinha ninguém dentro da casa. E nessa, o cachorro ficou latindo em direção ao quarto. Enquanto ele estava procurando, o cachorro ficava latindo em direção ao quarto, como se alguém estivesse lá. O Joe já estava nervoso, né, com a situação, claro, e estava assustado também. Então ele decidiu pegar o cachorro e dar uma volta no caminho, né, em frente à casa, onde passavam os carros da casa. E, tipo, ele fez isso primeiro pro cachorro, né, poder fazer as necessidades, né, antes de dormir. E segundo, para ele se acalmar também, né? Se acalmar um pouco. Quando ele estava passando em frente à casa principal, o cachorro saiu correndo em direção à floresta. E quando ele olhou, ele viu um homem de vermelho entrando na floresta, tipo, em direção à floresta. Não pensou duas vezes, e eu acho que por instinto também, né? Ele correu atrás do cachorro, tipo, para proteger o cachorro. O Joe entrou um pouco na floresta e ele logo encontrou o cachorro dele. Só que o cachorro não estava mais numa posição assim de ataque, né?
Na verdade, o cachorro ele tava com o rabo entre as pernas, né, entre as patas, e ele tava parado, olhando em direção ao Joe, tipo, com medo. E o Joe começou a olhar pro lado, né, procurando o motivo pelo qual o cachorro estava assustado. E foi aí que o Joe viu o tal do Homem de Vermelho parado do lado dele, olhando direto pra ele. O Joe se assustou, virou e saiu correndo de volta em direção à casa de hóspedes, e o cachorro correu atrás dele. E quando eles chegaram lá dentro, o Joe trancou todas as portas e janelas, fechou as cortinas e não conseguiu dormir mais a noite inteira. Ele estava morrendo de medo e ele não sabia o que tinha acontecido. Ele não sabia se tinha visto um invasor, né, alguém tivesse invadido mesmo, ou se era um fantasma. E vamos ser sinceros que nenhum dos dois é uma coisa boa, né? Na manhã seguinte, o Joe contou pro Rob e pra Vicky o que tinha acontecido. E quando ele contou sobre o Homem de Vermelho, a Vicky também ficou bem assustada. E ela contou que ela também tinha visto esse homem. E aí ela até apontou na direção, né, que ela tinha visto ele ali na floresta. E o Joe confirmou que foi na mesma direção que ele mesmo tinha visto o tal do Homem de Vermelho na noite anterior. Eles não contaram nada disso para as crianças, né? Lógico. E também não tinham contado para eles, né, sobre a história da casa, né? Porque são crianças. Mas os três começaram a pensar que provavelmente fosse o fantasma de uma das vítimas do Herb Baumeister. Alguns dias depois, o Joe foi dar uma caminhada na floresta com o cachorro dele, na mesma direção que ele tinha visto, né, o Homem de Vermelho, né, que ele e a Vicky tinham visto o Homem de Vermelho. Ele estava com medo, é claro, né, mas ele queria ver se ele encontraria alguma coisa. Ele estava pensando que talvez esse Homem de Vermelho fosse alguma vítima do Herb que ainda não tinha sido encontrada, né? Por exemplo, porque, como eu falei, até hoje acredita-se que tenham vítimas que não foram encontradas ainda em Fox Hollow. E não demorou muito e ele realmente encontrou alguma coisa. Ele encontrou um fêmur na mata. E é bizarro que ninguém tivesse encontrado esse fêmur ainda, porque não estava muito longe da casa e não estava enterrado, né? E a propriedade foi vasculhada por policiais, por muitos policiais, na verdade, e por muito tempo. Então, muito provavelmente, se esse osso estivesse visível, eles teriam encontrado. Então é bem provável que esse osso estava enterrado e algum animal desenterrou esse osso. E isso indica que realmente ainda existem restos mortais em Fox Hollow que não foram encontrados. Claro, né, que eles mandaram esse osso para a polícia, foi entregue para a polícia, e eles também pediram para um investigador do caso conversar com eles e explicar para eles exatamente o que tinha acontecido na propriedade, né? E esse policial contou, né, que o Herb matou a maioria, se não todas as vítimas dele, na casa da piscina de Fox Hollow, muitas dentro da piscina mesmo, e depois ele enterrava os corpos na floresta de Fox Hollow. E conforme o tempo foi passando, ele foi ficando mais confiante e ele começou a enterrar os corpos cada vez mais perto da casa principal, que era onde ele morava. E além disso, o Herb ele também deixava vários manequins espalhados na casa da piscina, porque ele tinha medo de se sentir sozinho. Tem até uma foto da época que tem um manequim vestido com um casaco vermelho. Não é confirmado, claro, mas acreditam que muitas roupas que ele colocava nos manequins eram roupas das próprias vítimas dele. Algumas semanas depois, o Joe estava lá, na casa de hóspedes, e escutou um barulho na cozinha. E ele foi lá, né? Ele foi lá ver que barulho era aquele. Não sei se eu teria coragem pra isso, mas ele foi lá ver. Não, mentira, eu teria sim.
E quando ele chegou lá, ele viu que alguém tinha mexido nas facas dele. Alguém tinha tirado as facas do faqueiro e tinha arranhado a madeira do balcão da cozinha. O Joe queria saber quem era o homem de branco que ficava aparecendo na casa dele. E ele pensou que o espírito estava tentando se comunicar com ele de alguma maneira. Então ele tirou o celular do bolso e começou a fazer uma gravação de voz. E quando ele estava perguntando quem estava ali, né, e coisas assim, o cachorro dele começou a reagir a alguma coisa que estava lá com eles. Então ele pensou que ele tivesse captado alguma coisa na gravação. De fato, logo depois que ele pergunta quem fica andando na cozinha, ele gravou uma voz dizendo The Married One, ou o casado, na tradução, né? E vocês vão ouvir esse áudio agora. Who keeps walking in the kitchen? Então, agora o Joe tem uma informação nova para tentar identificar quem é esse fantasma. E conforme ele foi pesquisando o histórico das vítimas identificadas do Herb, né? Porque, como eu falei, só 8 foram identificadas. Ele percebeu que nenhuma dessas vítimas era casada. E, pelo que sabemos, a única pessoa casada envolvida nesse caso era o próprio Herb Baumeister. E isso levanta 2 possibilidades. Ou esse fantasma é uma vítima que não foi identificada ou não foi encontrada ainda, ou esse fantasma é o próprio Herb, que continua lá, né, atormentando as vítimas dele mesmo depois de mortas. Claro que o Rob e a Vicky monetizaram essa situação, óbvio, né? E Fox Hollow foi aberta para a visitação de investigadores paranormais e gente curiosa e coisas assim. Você encontra essas investigações paranormais no YouTube mesmo. Me digam vocês se você moraria em Fox Hollow ou em alguma casa que tenha acontecido esse tipo de crime violento dentro. Eu, Margot, vou falar sinceramente que eu não sei. Por mais que eu seja cética, eu mantenho minha mente aberta, né? Vai que. Mas, por exemplo, eu não entraria na piscina de Fox Hollow, mas nem que me pagassem. Pelo que sim, pelo que não, meu bem. Não entro ali nem fudendo. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.